Hey, mulheres de valor, tudo bem com vocês? Aqui é Mary Patrice Heights, idealizadora do projeto Mulheres de Valor, e eu estou aqui para abrir meu coração, conversar um pouquinho com vocês, para vocês me conhecerem e conhecerem a maneira como Deus preparou meu coração para viver um casamento feliz. Tudo isso, todo esse projeto, ele surgiu a partir de um testemunho que Deus gerou em mim. E hoje eu quero, através de mim, ministrar ao seu coração, trazer uma palavra de encorajamento, renovar as esperanças, renovar e trazer à sua memória as promessas que Deus já fez na sua vida. Promessas das quais você muitas vezes, por demorar, você pensa, não vai acontecer. Mas eu quero te encorajar através desse meu testemunho a crer que existe um Deus fiel e que cumpre todas as suas promessas, por mais que elas se pareçam demoradas. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é definitivamente o nosso tempo, porque o casamento, ele é um propósito. Ele é um propósito e ele precisa ser cumprido no tempo determinado pelo Senhor. Nós vamos conversar bastante sobre isso nesse canal aqui que eu criei do YouTube, para a gente discutir a respeito sobre o que é o casamento na visão de Deus. E eu estou aqui hoje, nesse cantinho aqui especial para mim. Estou aqui ao meu cantinho da oração, onde eu luto as minhas guerras. A gente, eu e meu marido, nós determinamos que nós teríamos um cantinho como esse para nós orarmos pelas nações, orarmos pela nossa igreja, pelos nossos líderes, orarmos por nós mesmos, pelos nossos filhos, por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, esse é um cantinho especial que eu quero convidar vocês a fazer parte dele hoje. Muito bem. Quem sou eu? Eu sou uma serva do Senhor, missionária pela misericórdia de Deus. Moro hoje nos Estados Unidos, mas nasci no Brasil. E sou casada com William Heights, um grande homem de um coração incrível, e mamãe do Isaac Heights, Isaac Declan Heights. Né? Em português nós falamos Isaac. E sou muito feliz no meu casamento. Porém, eu não pensava dessa maneira. Eu não pensava dessa maneira. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento a ponto de vocês entenderem que se vocês estão aqui é porque o Senhor te escolheu a ouvir essa mensagem. E quando eu terminar de falar, a minha intenção do meu coração é que você se sinta desafiada pelo Senhor a viver uma vida de maneira que você creia que o casamento é uma instituição formada por Deus e que Ele tem o maior interesse em nos conceder uma família. Mas eu nem sempre pensava assim. Por muitos anos eu achava que ninguém poderia me amar. Eu não acreditava que existia um amor verdadeiro. Eu pensava, não é possível que alguém possa viver a vida toda um com o outro e se amando. Será que isso é possível mesmo? E, e eu achava que ninguém iria me amar. Uma mentira, é lógico, do inimigo. Mas por muitos anos eu pensei nisso. Eu tive a oportunidade, quando jovem, de ser noiva. Quase casei. Mas o Senhor não permitiu. Ele tinha outros planos para a minha vida. E se passaram muitos anos e nesse inteirinho sempre fui muito envolvida no trabalho missionário, sempre trabalhando muito pela obra de Deus, o que sempre me deu muito prazer. Mas eu achava que eu ficaria solteira e eu serviria ao Senhor como missionária pelo mundo afora. E eu tinha isso muito convicto dentro do meu coração. Então eu pensava, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou vivendo no campo missionário, o que eu amo, servindo a Deus, né, por muitos anos servindo ao Senhor. E eu pensava, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Na minha cabeça estava exatamente da maneira como o Senhor tinha planejado para mim.
Mas, por um certo momento, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Ele dizia que Ele iria me levar para as nações. Ele sempre disse isso, desde jovem, desde quando eu era jovem, mas para mim era algo tão impossível. Eu vim de uma família muito simples. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu não tinha uma estrutura familiar. Minha família não era cristã. Eu era a única que ia para a igreja, porque uma vizinha me chamou para um culto de escola bíblica dominical, a irmã Terezinha. E depois disso eu nunca mais deixei de servir a Deus. Então eu não tinha essa estrutura familiar. Eu não tinha uma base da qual eu olhasse, me espelhasse e dissesse: é possível viver um amor verdadeiro. É possível viver um casamento estável. É possível viver um casamento onde Deus reina e a missão desse casamento se transforma em algo sublime na terra. Eu não conseguia ver isso, mesmo estando na igreja. Mas isso era algo muito dentro de mim. Na verdade, eu nunca havia expressado isso. Eu fui percebendo todas essas coisas depois, quando o Espírito Santo de Deus começou a ministrar e trazer fora de mim todas essas verdades, quer dizer, essas mentiras, né? Mas umas verdades que estavam inseridas dentro do meu coração. Então o Senhor começou a dizer para mim: olha, vou te levar para as nações. Eu tenho um projeto para você fora da nação. E aonde eu ia, o Senhor ministrava comigo. Eu estava uma vez lá em Belém do Pará ministrando a palavra de Deus num lugar assim muito distante. E uma irmã querida chegou no final do culto e ela confirmou: o Senhor está te mandando para um país, para uma terra distante. E eu comecei a abrir meu coração para isso, mesmo não aceitando muito, porque eu amava o que eu fazia. Eu amava, eu trabalhava ministrando no Brasil inteiro, né? Eu tive o prazer de elaborar muitos projetos junto à Sociedade Bíblica do Brasil, uma das organizações, para mim, a maior organização que existe, né? Porque ela é a guardiã da palavra de Deus. E eu tive o privilégio de trabalhar lá por muitos anos. Servia num trabalho missionário também no Vale do Ribeira, que eu amava, sempre envolvida muito com esse projeto. E eu estava no auge, eu estava vivendo muitos planos, eu tinha muitos planos de estudos, de coisas que eu queria me preparar, mas o Senhor, nesse momento em que tudo estava assim, bem estruturado, o Senhor falou: eu vou te tirar dessa nação e eu vou te levar para um outro lugar. E aquilo foi muito difícil para mim. Foi um período em que eu chorava muito, porque eu falava: Deus, como assim? Eu tenho amigos maravilhosos aqui que são família para mim. Eu tenho os meus sonhos. Está tudo confortável, está tudo bem. Até o dia em que eu realmente não tive mais como fugir desse chamado e o Senhor realmente colocou no meu coração. Não só colocou, como Ele abriu todas as portas possíveis. Porque quando eu disse sim para o Senhor, sinceramente, quando eu entendi que Ele estava me chamando para algo muito maior e para uma aventura muito maior do que eu poderia imaginar, quando eu disse sim de todo o meu coração, o Senhor então falou: agora você está pronta. E Ele abriu todas as portas para que eu viesse estudar no Cristo para as Nações, Christ for the Nations Institute, aqui no Texas, nos Estados Unidos. Foi um período muito difícil, mas foi o período onde Deus mais falou comigo na minha vida. Foi tremendo, foi muito especial. E nesse seminário eu vim convicta de que eu iria estudar missões e estudar música, porque são são as minhas duas paixões, música e missões. E eu falei: não, eu vou estudar, vou me preparar, vou fazer os cursos e depois eu vou para o campo missionário. Inclusive, já estava tudo certo de ir para a África, fazer um projeto, isso, e estava assim, Mary, havia planejado tudo. Mas o Senhor tinha uma história diferente. E eu quero dizer para vocês, querida, se Deus está te mostrando e Deus está te incomodando para viver uma história diferente com Ele, algo que vai sair da sua zona de conforto, que vai te tirar de um lugar de segurança, não tenha medo. Se joga,
vai com tudo, vai com medo mesmo, como dizem, né? Dá o passo, porque Deus, o Senhor, Ele vai abrindo os caminhos conforme a nossa obediência, conforme nós tomamos passos e direções e tomamos decisões mediante a obediência ao Senhor, Ele vai abrindo caminho, Ele vai abrindo caminho. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu já estava aqui nos Estados Unidos, dentro de um seminário. E isso foi há mais de 10 anos atrás. E eu não entendia por que o Senhor estava fazendo isso. Era tudo muito assim confuso para mim naquele momento. Mas eu obedeci. Eu decidi obedecer. E quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês, eu não conhecia ninguém, só uma família de brasileiros que me ajudou por um momento, mas eu também não os conhecia. Eu cheguei aqui que eu os conheci. Então foi uma. Quando eu penso, eu falo, Deus, mas crente é tudo doido mesmo, né? Só o Senhor vai fazer essas coisas. Mas Ele esteve comigo em todo o tempo. Pois bem, agora que vai chegar a parte que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, em relação a essa questão de relacionamento e de viver uma vida preparando-se para o casamento. Assim que eu cheguei aqui, algo começou a mudar no meu coração e na visão. Porque ah, no seminário eu olhava e eu via assim, os casais. E eu achava assim impressionante a forma como eles estavam juntos. Eles tinham um ao outro. E pela primeira vez na minha vida eu me vi sozinha, me vi literalmente sozinha. Porque no Brasil eu tinha amigos no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. E o Senhor precisou me tirar de lá para eu me ver sozinha. Ele falou: eu preciso te tirar desse lugar porque você precisa entender que agora você, você só tem a mim. Você não tem mais nada, só tem a mim, não tem recurso nenhum, é só eu e você. E E nesse período eu comecei a observar os casais e eu falava: uau, que legal, eles têm um ao outro. Eles estão passando as dificuldades, mas eles suportam um ao outro. Eles estão passando por tudo isso aqui, esse chamado de Deus para a vida deles, mas eles têm um ao outro. Gente, isso era fantástico para mim, porque eu falava: eles têm com quem orar, eles têm um objetivo, eles têm uma visão. E era fantástico. E aquilo começou realmente, sabe, me incomodar de uma forma muito boa. E eu nunca tinha percebido isso, queridos. Eu nunca tinha percebido isso. Até um dia que eu estava orando. O Christ for the Nations, eles têm uma casa de oração, a House of Prayer, que é um lugar fantástico, onde eu me encontrei muito com o Senhor lá. Mas nesse dia eu não estava na House of Prayer, eu estava no salão lá onde a gente se prepara para ter os nossos devocionais. E eu cheguei mais cedo, geralmente começava as aulas às 8, eu cheguei lá por volta de umas 7 horas da manhã para ter um momento de oração. E eu lembro que eu estava assim no balcão, no segundo andar, e eu estava orando, orando, e literalmente debaixo das cadeiras ali, falando com o Senhor sozinha. E eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. Porque eu estava orando e eu estava assim: Senhor, me leva para as nações, aquele choro, aquela coisa, me leva para as nações, eu quero ser um instrumento seu, por onde eu andar. Aquela oração, né, de coração missionário. E de repente, eu ouvi uma voz, que hoje, claro, né, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, falando audivelmente aqui, do meu ladinho, do meu ouvido direito. Ele sempre fala do lado direito. Eu tenho a percepção que é do lado direito, e eu sou canhota, hein? Mas ele falou, e ele disse: filha, você não me pede um marido, porque você não acredita que eu posso te dar. Gente, eu respirei fundo. Sabe quando você olha assim para os lados, tipo, quem falou comigo? Eu não estava falando sobre isso. Eu não estava pensando sobre isso, né? Eu estava simplesmente orando. E o Espírito Santo de Deus foi ali, ó, certeiro no meu coração. E ele disse: você não me pede um marido, né?
Por quê? Porque você não acredita que eu posso te dar um. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11 que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Muito maiores. E hoje, quando você lê essa palavra, né, você entende que os meus planos, eles podem ser planos que edificam, que são planos que vão fazer com que o reino de Deus seja expandido na terra. Sim, mas o Senhor quer que nós vivamos exatamente o que Ele escreveu já para cada um de nós. Os nossos dias estão contados diante do Senhor. Ele já tem tudo certinho para cada um de nós. E é isso que eu quero te encorajar, minhas irmãs, a vocês buscarem a Deus de todo o seu coração, buscando Deus, o que o Senhor tem para mim. E a partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Porque eu comecei a entender e o Senhor começou a ministrar claramente para mim por onde eu andava. E Ele falava, eu tenho uma pessoa para você. Eu tenho uma pessoa para você. E aí eu comecei a questionar o Senhor e eu falei, Deus, Pai querido, se o Senhor realmente tem alguém para mim, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor fale para mim. Porque eu não quero errar. E eu não posso errar. Eu não tenho tempo para errar. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Nessa época foi mais ou menos uns 3 anos antes, quase 3 anos antes de eu conhecer o meu marido. Foi um processo de 3 anos em que o Senhor foi ministrando meu coração e me preparando para viver esse casamento que eu vivo hoje, um casamento tremendamente abençoado, meus queridos. Quem nos conhece, quem convive conosco, sabe a verdade disso. E eu comecei a ter propósitos de oração. E eu comecei, ok, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, então eu vou orar. Eu vou orar até o Senhor me mostrar. A promessa foi feita. Agora eu vou orar para que o Senhor me mostre quem é essa pessoa. E muitas vezes, queridas, a gente tem que entender o seguinte, a salvação ela é gratuita. Ela é de graça, é para todos. Quem quiser tem deliberadamente. Mas as bênçãos de Deus, muitas vezes nós temos que lutar por elas, conquistá-las por meio da nossa oração, por meio do nosso jejum, por meio da nossa busca. Quando você lê sobre as bênçãos de Deus em Deuteronômio 28, o Senhor fala, eu te abençoarei se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos. Então tem sempre uma condicional, o se. O se é que faz a diferença. Eu vou te dar, mas se você me obedecer, mas se você caminhar comigo. Então existe uma condição para as bênçãos. E eu comecei a entender isso. E eu falei, Deus, eu vou buscar pela minha bênção. Comecei a fazer propósitos de oração. Escrever no papel o que eu gostaria que acontecesse. Mas, antes de tudo, eu falei, Deus, eu escrevia como eu gostaria que esse homem fosse, não características físicas, mas do coração. E eu orava, mas Deus, eu escolho que o Senhor escolha para mim. Essa era a minha oração. Eu falava, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do que eu anseio, do que eu quero, porque eu sei que o que o Senhor tem é muito melhor, é muito maior. Então eu me rendo à tua vontade. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus foi ministrando e foi falando comigo era de que eu deveria orar pelo meu marido, pelo meu futuro marido, mesmo sem conhecê-lo. E eu comecei a fazer propósitos de oração, de orar por ele, pelo coração dele, pela mente dele, pelo corpo dele, pela família dele, pelos pecados do passado. Eu comecei a ministrar sobre a vida dele sem saber quem ele era. E o Senhor, aonde eu ia, ele sempre falava comigo, ele falava o seguinte, usava pessoas muitas vezes para dizer, você não vai mais caminhar sozinha daqui para frente. Daqui para frente, o Senhor tem alguém para você. E eu falava, uau, mas aonde está essa pessoa? Foram
3 anos, minhas irmãs, do primeiro momento em que o Senhor falou comigo até o momento em que eu conheci o meu marido. E eu orava, e o Senhor só reafirmando isso no meu coração. E tem uma palavra especial de Isaías capítulo 54, um dia orando, perguntando: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque eu achava que eu serviria o Senhor como missionária no campo e seria solteira. E aí o Senhor me deu a palavra de Isaías 54, capítulo 2, estou aqui com a minha Bíblia favorita, a Bíblia do Dr. Shedd, que diz assim, Isaías 54, 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da sua habitação, e não o impeças, alonga as suas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Está aqui, ó. Promessa do Senhor, aqui anotado, ó. Promessa do Senhor, setembro de 2020, não, isso aqui foi antes, né? 8 de abril de 2017, tá aqui, ó, anotadinho. 8 de abril de 2017. E depois em 2020 o Senhor reafirmou essa promessa. E eu entendi que o Senhor me daria não só um marido, mas também filhos. Porque se a minha geração, né, a minha posteridade possuirá as nações, então eu confiei, eu acreditei. O que eu quero encorajar vocês aqui, por meio dessa conversa? Você tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de Deus no seu coração? Você tem essa convicção de que família é a missão primordial para a igreja de Deus? Porque qualquer ministério dentro da igreja não se compara ao ministério do casamento. O casamento, minhas queridas, ele é a base para nós termos um relacionamento com Deus, profundo e verdadeiro. Quando você casa e se torna uma esposa e depois mãe, você entende muito mais o que é viver um relacionamento com Deus. Porque o casamento entre um homem e uma mulher, ele é a forma para nós nos relacionarmos com Deus também. A forma como eu me relaciono com meu marido representa a maneira como eu me relaciono com o meu Deus. A forma como meu marido me trata representa a maneira como Deus me trata. É impressionante, eu sempre fui muito cuidada por Deus, muito amada pelo Senhor. Apesar de ser órfão, apesar de não ter tido condições de nada, o Senhor sempre esteve ali, Ele era o meu Pai. E quando eu me casei, eu consegui, uma das coisas que eu sempre digo é, Deus, Ele materializou a presença dEle na minha vida através do meu marido. Eu falo isso, porque a maneira como Deus usa a vida do William para me abençoar é impressionante. Então, o Senhor, o nosso marido é a representação de Jesus, que é o nosso noivo na terra. Ele tem que nos amar como Cristo amou a igreja. É isso que a Bíblia ensina. Então eu comecei a orar, queridas. Orei. E um belo dia eu estava muito chateada, muito triste. Parecia que nada estava acontecendo. E eu, Senhor, o Senhor me deu promessas e estou aqui. Agora eu preciso tomar uma decisão. Eu volto para o Brasil, vou para o campo missionário. O que eu faço? Eu estava assim, quase me formando, não sabia o que fazer. Então, nesse dia, eu orando, era uma quarta-feira. Eu lembro que era uma quarta-feira, não consigo lembrar de mais nada, só lembro que era uma quarta-feira. E eu orei, eu estava muito chateada, mas muito triste mesmo, cabisbaixa, sem esperança, sem acreditar que nada iria acontecer. Uma irmã, eu bati na porta da casa dela, eu fui entregar uma coisa que não era nem para ela, era para a irmã dela. E eu só entreguei, ela virou para mim e falou: Mary, entra aqui um pouco. Mas eu não queria entrar, mas ela falou: entra aqui um pouco. Eu falei: tá bom, entrei. Ela falou: como você tá? Né? Eu era muito amiga da irmã dela, não tinha amizade com ela. Inclusive elas são da República Dominicana. E a gente começou a conversar um pouco aqui, um pouco ali. Ela olhou para mim, ela falou: Mary, posso orar por você?
Dentro do meu coração eu pensei, não, eu não quero oração, eu tô chateada. Mas ela orou. E queridas, que oração foi aquela? E ela começou já. Ah, antes disso, é importante dizer, nos meus períodos de oração eu sempre falava para Deus, eu falava, Deus, o Senhor tem realmente alguém para mim? Essa era a minha pergunta, bem clara. O Senhor tem ou o Senhor não tem alguém para mim? Eu quero e eu preciso que o Senhor seja clara comigo. Porque se o Senhor disser que sim, a minha vida vai se dedicar a me preparar para ter essa pessoa na minha vida. Mas se o Senhor também disser que não, eu vou entender e eu vou dedicar então a minha vida ao ministério para o Senhor. Então, é muito importante que nós tenhamos essa busca de ser claros nas nossas orações, de conversar com Deus claramente o que está no seu coração, de fazer perguntas claras ao Senhor, de ser objetiva naquilo que você deseja. E aí, nesse dia, enquanto eu estava lá orando com essa irmã, ela, muito tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela virou para mim e ela disse: o Senhor manda te dizer que sim, sim, Ele tem uma pessoa para você. Ela falou muitas outras coisas de algumas direções que eu precisava tomar com o Senhor, que só eu estava ali lutando e sabendo, mas ela foi muito usada por Deus. E ela disse sim, o Senhor manda te dizer que sim, Ele tem uma pessoa para você. E eu chorei muito naquele dia. E depois desse dia eu nunca mais duvidei mesmo, porque o Senhor respondeu. O Senhor respondeu a minha pergunta. E eu creio, queridas, que é isso que nós temos que fazer. O Senhor, Ele quer falar conosco. Ele quer nos mostrar, mas nós temos que estar abertos para viver a vontade dEle. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós oramos direcionadas para viver aquilo que nós queremos viver. E se o Senhor também dissesse não? Meu coração tinha que estar preparado para o não. Mas se Ele dissesse não, Ele me daria toda a graça e toda a paz que eu preciso para viver uma vida de celibato. Mas se você tem o desejo no seu coração de casar, se você tem ardentemente o desejo de coração de casar, eu creio então que você vai casar. Porque Deus coloca isso nos nossos corações. Se não, Ele também dá a paz que a gente precisa para viver uma vida de solteiro e ser feliz. Eu conheço muita gente que é solteira e é feliz, 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 realizada, serve ao Senhor de todo o coração. E vivem felizes dessa maneira. Então, se você tem isso, se você tem a promessa, se você tem a palavra de Deus, o que você precisa fazer? Se posicionar e trazer para o mundo físico aquilo que já existe no mundo espiritual. Porque o meu casamento ele já estava escrito, ele já tinha acontecido no mundo espiritual. Eu tinha que trazer isso à existência por meio das minhas orações, por meio do meu posicionamento, por meio da minha consagração. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me preparar como se eu fosse casar. Eu comecei a não só orar pelo meu futuro esposo, mas eu comecei a preparar meu corpo também. Comecei a me arrumar, a me organizar mais, a preparar o meu corpo, fazer exercícios, comecei a me cuidar, comecei a preparar minha mente, né? No sentido de preparar minha mente como se fosse uma mulher casada. Então eu começava a ouvir outras mulheres que eram casadas, ouvir os testemunhos, ouvir, observar como que elas agiam como casadas. E eu tive lá no seminário exemplos maravilhosos, com mulheres incríveis, que eu não vou citar os nomes de todas porque eu vou acabar esquecendo, mas eu aprendi muito com elas. Aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar de uma casa. Inclusive o seminário me preparou para isso, porque no Brasil eu trabalhava viajando por mais 10 anos da minha vida só se dedicando, trabalhando, né, com missões, viajando no Brasil. Eu chegava em casa, só trocava de roupa, muitas vezes no dia seguinte já estava viajando, não tinha uma vida de lar, de cuidar das coisas de casa, né? Então, aqui eu me vi nessa situação de realmente preparar uma casa, arrumar uma cama, organizar a casa. Eu aprendi a cozinhar aqui, gente. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Eu cozinho muito bem. Modéstia à parte.
E eu fui começando a cozinhar para os meus amigos do seminário, era muito legal, eu inventava algumas comidas e chamava os meus amigos e eles amavam, era muito legal. E eu comecei a aprender, sabe, a viver, ter uma mentalidade. Eu era solteira com uma mentalidade de uma mulher casada. Porque na minha cabeça, no mundo espiritual, a qualquer momento, o Senhor iria me conectar com a pessoa que Ele tinha para mim. Comecei a preparar a minha alma. Em que sentido? Eu comecei a limpar de dentro de mim, através do poder do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que me impedia de viver uma vida e um relacionamento a dois por conta de coisas do passado, por conta de coisas geracionais, por conta de exemplos ruins que eu tive. Então eu comecei a pedir ao Espírito Santo de Deus para limpar a minha alma, para preparar o meu coração, para que eu pudesse viver um relacionamento saudável, um relacionamento, sabe, começar realmente algo sem mágoa, sem o coração quebrado, né? Então eu comecei a me preparar nesse sentido, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que revelasse a mim qualquer coisa que existisse no meu coração que me impedisse de viver um relacionamento feliz. Então é por isso que o slogan do Mulheres de Valor é esse, né? Preparando corpo, mente e alma para viver um casamento feliz. Porque essas três coisas, elas têm que estar em sincronia. Não adianta você só cuidar do corpo e o seu coração e a sua mente não estão prontas. Não adianta só cuidar da mente, mas o coração e o corpo, e assim vai. Nós temos que cuidar das três coisas. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a buscar, a ler mais sobre casamento, a entender mais sobre ler livros. Eu comecei a ter devocionais, que tem um devocional, eu vou falar mais dele numa próxima. Não está aqui agora, está no meu quarto. Mas tem um devocional que eu gosto muito, que me ajudou. Eu orava, né, pelo meu futuro esposo. Comecei a orar, comecei a ler, comecei a ouvir sobre casamentos, mensagens sobre casamentos, tudo isso. Foram 3 anos de preparação, até acontecer o grande encontro. Mas aí, esse grande encontro, eu vou contar num outro vídeo, porque a história é longa. E eu só preciso te dizer uma coisa, para você ficar curiosa e ver o outro vídeo. O Senhor respondeu a minha oração. Porque eu dizia, lembra que eu comecei no início do vídeo, eu dizia, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem é a pessoa. E Deus fez isso. Deus fez exatamente como eu havia orado. E eu orava dessa maneira. Eu preciso que o Senhor me mostre quem é. E Deus mostrou tremendamente. 3 meses antes de eu conhecer, de sonhar em conhecer o William, o Senhor me mostrou o William. Eu vou contar isso no próximo vídeo, você vai ficar curiosa, né? Mas, queridas, para encerrar aqui, eu quero dizer para vocês que casamento é uma bênção. É uma bênção, é um desafio muito grande, mas é uma bênção. Nós temos que entender aonde está a intenção dos nossos corações. Por que você quer casar? Faça essa pergunta sinceramente ao seu coração. Por que você quer casar? Você quer casar para mostrar para as pessoas que você tem uma família? Você quer casar pelo simples prazer de ter uma casa, de ter uns filhos e achar que isso é legal? Você quer casar porque todo mundo casa e aí você acha que você tem que casar? Eu quero dizer para você, se essa é a intenção do seu coração, você precisa mudar muito e precisa preparar muito seu coração. Porque a intenção de um casamento tem que ser, acima de tudo, para glorificar a Deus e expandir o reino de Deus na terra. Quando você verdadeiramente entender que você vai querer casar para honrar a Deus com o seu casamento, para ser uma mulher ajudadora do seu marido, para ser uma mulher que flui a graça e a misericórdia de Deus dentro do seu lar, para ser uma mulher que edifica o seu lar. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que a mulher sábia edifica o seu lar.
Se você ainda não tem sabedoria o suficiente para viver um casamento, talvez seja por isso que o Senhor não te deu um casamento. Porque as frustrações de um divórcio é algo tão doloroso, tão pesado, que é como passar por uma viuvez também. São dores muito parecidas, não vivi nenhuma das duas. Né? Eu nunca fui viúva, nunca fui divorciada, mas eu fui uma mulher que esperei muitos anos para viver um casamento. Eu fui casar com quase 39 anos de idade. Mas o Senhor precisou estruturar o meu coração, estruturar a minha mente, estruturar o meu corpo, porque Ele sabia que Ele poderia contar comigo para formar uma família que o glorificasse. Então, queridas, vamos caminhar comigo? Vamos caminhar nesse propósito de preparar o corpo, a mente e a alma? E eu quero dizer para você, se você tem uma promessa de Deus, minha irmã, se você tem essa palavra, você sabe que o Senhor falou com você, não duvide, o Senhor quer preparar famílias hoje, gerar filhos e filhas para a próxima geração, da qual será instrumentos na mão dele e luz na terra para os dias difíceis que virão. O Senhor quer te dar uma família. Eu sei, eu creio nisso. É por isso que você está aqui ouvindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que o Senhor permita me usar para trazer esperança para o seu coração. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo e eu vou continuar essa história. Um grande beijo. A paz do Senhor. Tchau.